A gente já sabe que o luto é um processo natural onde todos os seres humanos vão ter que enfrentar. Quando a gente olha para as savanas, a gente observa que alguns animais, como os elefantes, as girafas, alguns felinos, eles também entendem o processo cíclico. Eles compreendem quando algum outro animal da sua convivência ali, morre. Eles fazem aquele processo ali de reverência, dão uma olhada e aí seguem em frente porque sabem que não tem mais nada a fazer. Mas nós, dito como evoluídos, entre aspas, somos aqueles que fazemos alardes, né? Quando ocorre o processo da perda de um ente querido, a gente alardeia, a gente grita, a gente pranteia, a gente passa pelos maiores dramas possíveis. E não deveria ser assim. Uma vez que temos consciência desse processo cíclico, desse processo das estações, e a vida está apenas respeitando as estações, né? Então, o luto é um processo natural e a gente precisa entender, aprender que esse processo é um processo que vai envolver uma experiência de lidar com a perda, né, de alguém, né, com a perda de um ente querido, a perda de um animal doméstico. E essa tristeza, ela é uma resposta emocional completamente natural e inevitável. O fato da gente ficar triste por um ente que se foi, que desencarnou, não significa que a gente deva sofrer. Não significa que essa emoção seja ruim, porque a tristeza também é uma emoção. Então a tristeza, ela não deve ser vista como uma emoção ruim. Agora, quando eu junto a tristeza com a imagem que eu tinha do sujeito, com a interpretação que eu faço diante daquela perda, aí eu posso passar dos limites, eu posso romper os limites da tristeza para entrar no estado de sofrimento. E isso é algo que não é necessário passarmos pelo sofrimento do ponto de vista consciencial, porque nós temos vários níveis de consciência. Então esse nível de consciência, de sofrimento no processo do luto é um nível muito baixo, né? É um nível de consciência muito baixo, porque eu posso se entristecer, eu posso chorar, eu não só posso, como devo desaguar essa tristeza que emerge das profundezas, porque eu perdi alguém querido, ou se não fosse muito querido, mas uma pessoa próxima. Então muitas pessoas veem a tristeza como algo ruim. Não, a tristeza é uma emoção natural e normal, como a alegria, né? Agora, quando esse luto ultrapassa esses limites, como eu disse, e descamba para o sofrimento, isso pode ser um luto mais pesaroso, que pode descambar para a beira do precipício patológico. Então veja, dependendo do nível de consciência que eu tenho sobre a morte, sobre a minha finitude e a partida do outro, é isso que vai definir se eu vou entrar em estado de adoecimento diante da perda do ente que se foi, ou vou continuar saudável e, mesmo estando triste por alguns dias, eu vou conseguir lidar com essa partida, eu vou conseguir lidar com a ausência da presença daquele que se foi, descobrindo dentro de mim um sentimento de amor e de compaixão. E não um sentimento de culpa, de pena, de arrependimentos ou de remorso.
Então veja, quando o ente se vai e a pessoa não consegue lidar muito bem, digerir isso, ela vai passar por um processo terapêutico e existe várias modalidades de terapia, várias técnicas terapêuticas para lidar com isso. E aí a pessoa passa por 5 fases, basicamente, do processo de luto. Veja que na terapia psicofísica e espiritual a gente passa por 5 dimensões humanas, né? A dimensão espiritual, mental, física, emocional e social. Quando você entra no estado de luto, você também precisará trabalhar essas 5 dimensões para que o luto possa se curar dentro de você. Então você vai passar pela fase da negação, da raiva, da barganha, da depressão e da aceitação. Não necessariamente nessa ordem, porque pode acontecer uma desordem, porque o luto não é um processo linear, como eu estou falando aqui nessa sequência, né? O luto não vai enxergar uma linha de tempo, assim como eu estou falando. Mas ele vai passar, ele vai precisar lidar com isso e passar por esses 5 estágios, né? Então, por exemplo, quando a pessoa está com dificuldade de sair desse luto, ela vai primeiro passar pela fase da negação. Essa negação é, como eu disse, a mesma coisa da tristeza. É uma resposta emocional instintiva, né? Por conta da dor, do choque que a pessoa passou. E nessa fase, é natural também que a pessoa possa criar barreiras temporárias para se proteger de uma avalanche de choque emocional, né? Diante da realidade que a pessoa está vivendo. Ou seja, a negação ela permite, por um tempo, para que a pessoa possa processar aquela notícia, né, e se preparar para lidar com a realidade. Então é uma medida psíquica de defesa temporária, preparando o sujeito para a realidade que está diante de si. Então ela pode ser manifestada por meio de pensamentos, né? Acontecendo como se fosse um loop toda hora, e aí a pessoa fica, não, isso não está acontecendo, isso deve ter sido um engano, eu não acredito que isso aconteceu, isso não está acontecendo comigo. A pessoa entra como se fosse num loop hipnótico de negação, ainda que conscientemente ela saiba que aquilo aconteceu. Mas é um processo de defesa, para tentar amortecer aquela dor. E aí, com o tempo, essa negação começa a desaparecer aos poucos, para que outras emoções possam surgir, né? Agora, claro que dependendo de como a pessoa lida com isso, de como a pessoa encara a morte, a perda, esse processo pode se prolongar. E o prolongamento é que pode ser um problema para a pessoa, porque ela terá muita dificuldade de enfrentar a vida ou seguir com a sua vida adiante por conta dessa perda. E principalmente se a pessoa tiver filhos, como por exemplo, vamos trabalhar aqui com o exemplo de uma mãe que tem 2 ou 3 filhos e ela perde um filho. Se ela não conseguir digerir isso, automaticamente essa mãe vai começar a anular-se afetivamente em relação ao filho ou à filha que está vivo, para viver numa depressão profunda e lutória, viver mergulhada naquela tristeza em razão daquele que se foi. E isso gera uma barreira emocional entre o filho que está vivo e o filho que ainda continua vivo, claro, mas já desencarnou. Então, isso é muito comum no consultório, já recebi muitas pessoas assim, e reclamação de filhos também, se sentindo desamparado pelo pai ou pela mãe, porque, por exemplo, o irmão morreu e a mãe só fica mergulhada no luto, não consegue lidar com o luto, e ao invés de olhar para aquele também que está vivo, ele começa a ignorar, começa a desprezar o que está vivo, porque não consegue aceitar a morte ou a ausência da presença daquele que se foi. E isso pode realmente criar um problema ainda maior. Por quê? Porque agora não está só afetando ela, isso pode afetar o marido, isso pode afetar os outros filhos e os outros parentes também.
Por isso que um apoio profissional, né, é muito importante durante esse processo. A segunda fase é a fase da raiva, né? Quando a pessoa se desprende daquela negação e a ficha começa a cair, né? E aí a pessoa começa a olhar para aquilo não mais como negação, mas como uma realidade de perda e começa a ficar revoltada, com muita raiva. Por quê? Porque o sentimento que surge é de que a pessoa foi traída, foi injustiçada, e ela parte do princípio da não aceitação daquela condição. Então essa emoção ela pode ser direcionada para outras pessoas, para amigos, familiares, pode ser direcionada para os médicos, pode ser direcionada para os terapeutas também, né? Para professores. Por quê? Porque nessa fase é muito comum a pessoa se questionar, né? Por que que isso aconteceu? Por que que isso aconteceu comigo? A vida não é justa, Deus não está vendo isso, eu sou uma pessoa do bem, e por aí vai. Várias são as justificativas. Por quê? Porque a pessoa está com raiva. Não é que a pessoa não possa sentir raiva, ela até deve sentir, porque é uma das fases do processo do enlutado. É importante que ela expresse essa raiva, que ela coloque para fora, mas de uma maneira saudável. Através de conversas, através de escritas terapêuticas, né? Escrever o que ela está sentindo, aquela dor. Expressar através de atividades físicas, yoga, na academia, né? Puxando ferro ali, suando. Mas vejam só, expressar essa raiva é natural. Por quê? Porque a raiva também é uma emoção natural. Agora, quando essa raiva ela vem atrelada de uma transformação de julgamentos, ela já está no campo dos sentimentos. Ela ultrapassa a emoção, cai para o campo dos sentimentos, que desse sentimento ela vai cair para uma subcategoria que a gente chama de ressentimento. E o ressentimento, ele pode cobrir a cura emocional. Veja, eu estou triste, é uma emoção. Aí eu vou para uma segunda camada, porque eu estou sentindo aqui um sentimento de perda que me faz sofrer. Eu estou com uma dor enorme no peito. Mas se eu não cuido e não lido de maneira racional, coerente, isso se transforma do sentimento em um ressentimento. Eu vou para uma terceira camada. Então o ressentimento vai atrapalhar a cura da emoção que foi ferida, dilacerada pela perda daquele que se foi. E a grande maioria dos enlutados não consegue perceber isso nessa sequência que eu estou falando. Emoção, sentimento e ressentimento. E isso ocorre de maneira inconsciente, a pessoa não se dá conta, a pessoa se revolta, ela se torna uma pessoa revoltada, né? E ela, dependendo de como a pessoa vai lidar com isso, claro, algumas vão esbravejar, vão gritar, outras vão se recolher, vão ficar mais introspectiva, algumas vão acusar outras pessoas, dependendo da situação, a pessoa vai entrar em crise, vai começar a acusar Deus também, né? Porque cada um sente diferente. E nesse processo, vamos imaginar que essa pessoa superou essa fase, começa a se desprender dessa fase e entra para a terceira fase dentro do processo terapêutico, que é a fase da barganha. O que isso significa nessa fase da barganha? Significa que é uma fase desejante. O que isso significa? A pessoa começa a se revestir de uma couraça muito forte, né, para tentar reverter essa dor, para tentar amenizar essa perda. A pessoa vai fazer o quê? Ela vai começar, ela pode fazer várias coisas, mas na fase da barganha, ela barganha com ela mesma, ela faz promessas a ela,
ou ela faz promessas a Deus, ou a deuses, a um santo, a uma entidade, dependendo do tipo de crença que essa pessoa tem, ela vai começar a barganhar com as forças espirituais, com as forças poderosas, superiores, na esperança de amenizar essa dor. Por exemplo, a pessoa pode pensar, pode rezar, pode orar, e falar assim, olha, se eu conseguir sair dessa, eu vou ser uma pessoa melhor. Talvez isso tenha acontecido para que eu possa me elevar, para que eu possa ser um ser humano muito melhor do que eu já sou. Se você, ó Deus, santo, seja qual for o apego que essa pessoa tiver, a crença que ela tiver, ela pode se apegar e falar, olha, eu vou mudar o meu comportamento a partir de agora, mas em troca, eu quero que você me ajude nisso e nisso. E aí ela começa a barganhar. E é muito comum a gente barganhar com a espiritualidade, com os seres superiores. Por quê? Porque isso é uma forma de amparo, de escape. Essa fase, ela vai se refletir no desespero pelo controle. No fundo é isso que a psicanálise vai dizer. Ou seja, eu perdi o controle da situação, a morte tragou um ente meu, eu não consegui protegê-lo, eu não consegui segurá-lo por mais tempo, eu perdi o controle da situação. E a fase da barganha é a fase de uma tentativa inconsciente do sujeito de reafirmar o seu controle sobre a situação. Mas é importante reconhecer que nem todas as circunstâncias estão sob o nosso controle. E é isso que o paciente vai precisar aprender na terapia. E à medida que a pessoa vai avançando nesse processo, essa necessidade de barganhar vai começando a diminuir. Mas a ideia da barganha é justamente uma troca com essa força superior. Se você me ajudar nisso, eu vou fazer isso. Se você me ajudar a ir no centro espírita e ter contato com essa pessoa, se essa pessoa se manifestar lá na Umbanda, né, por um médium, e falar comigo o que aconteceu, como ela está, qual o local que ela está, e por aí vai. Enfim, como eu disse, essa fase da barganha é justamente uma forma de dizer: eu vou fazer isso se você me der isso. Ou seja, é o ego não aceitando, né, a perda. E o id está ali sempre pulsando, empurrando o ego para de alguma forma sentir um pouco de prazer por meio do controle. Por quê? Porque a gente busca duas coisas fundamentais na vida, né? Que é fugir da dor e em busca do prazer. Então eu preciso me aliviar, eu preciso sentir um pouco de prazer com a ideia ou com aquela sensação de que eu, de alguma forma, estou assumindo o controle. Ou seja, eu estou em condição de negociar com um ser superior. Veja que eu passei do ressentimento, da negação, do ressentimento, né, ali, da raiva, para a barganha. Veja que são situações em que o sujeito não está olhando para a realidade como ela é. Mas se a pessoa continua focada no tratamento, junto ali com o seu terapeuta, e entra numa aliança terapêutica, essa sensação, essa ideia de controle barganhal vai diminuindo e a pessoa vai começando a compreender que a vida nem sempre vai ser do jeito que a gente quer, do jeito que a gente deseja, e que a maioria das situações que nos ocorrem não estão no nosso controle. Ou seja, aquilo que está no meu controle enquanto ilutado é fazer a minha parte em digerir esse processo de luto para lidar de uma maneira mais saudável, para que assim eu possa me curar, lidar com isso da forma mais leve possível e liberar esse sentimento que aprisiona aquele que foi para o lado dos mortos, que não deixa a pessoa descansar em paz, porque eu estou apegado
ao meu orgulho de não aceitar que aquele traidor, aquela traidora me deixou. Judete levantou a mão. Professor, esse controle, no final o senhor está falando aí, eu estou pensando aqui, então tudo é controle, né? Ou seja, tudo é o ego, Isso. é a necessidade da gente. De onde que vem esse controle? Esse controle digamos assim, de onde que ele vem no ser humano? Essa necessidade de controle total em cima de circunstâncias, de pessoas, de filhos, de tudo, né? Veja, o Freud já havia preconizado isso, né, que o que acontece? Todos nós somos egoístas por natureza, né? Agora, do ponto de vista do aparelho psíquico que o Freud teorizou, alguns mais e outros menos. Pessoas mais infantilizadas mentalmente tendem a buscar um controle sobre o outro visando o próprio prazer. Lá no livro do Freud, né, Introdução à Psicanálise, o princípio do prazer, ou princípio de prazer, Freud vai falar sobre isso. Que quando uma criança não é orientada pelos pais, não é disciplinada, ou seja, disciplinada não no sentido de agredir o filho, mas quando os pais, eles não... Boa noite, Hermógenes, seja bem-vindo. Quando os pais não conseguem impor certos limites para o filho, porque isso começa na infância, Judete. E a partir quando a criança é recém-nascida, né, já começa esse trabalho. Então, se os pais não conseguem impor certos limites, o que vai acontecer? Porque assim, quando a gente nasce, a gente é dirigido pelo inconsciente. A gente não tem ego ainda desenvolvido, a gente não tem ainda o inconsciente nem a consciência. O ego representa a nossa consciência. Então a gente é regido pelo id, por esse relógio biológico que nos guia. Mas o id, ele só busca o prazer, e um prazer desenfreado, porque o id não conhece limite. O id é aquele animal selvagem, o cavalo selvagem que se recusa a ser domado. Mas a partir do id começa a se desenvolver o ego. O ego, ele vai ser aquele responsável por entrar em contato com o mundo exterior, né? E a partir do mundo exterior, o ego vai nos permitir entrar em contato com o nosso mundo interior, que é nossas sensações, as nossas emoções, nossos sentimentos. Então veja, aí o Freud vai dizer o seguinte: aí a partir dos limites que os pais vão colocando nos filhos, vai se criando o superego, né? O superego, ele vai entrar a nível inconsciente, mas ele vai estar conversando, dialogando com a consciência todo o tempo. Então nós temos o id, o ego, o superego. Então o superego, ele está ligado às normas sociais, aos limites, né? O que eu posso, o que eu não posso, o que eu devo, o que eu não devo. Agora, quando nós estamos na fase da criança, ainda logo nos primeiros anos, a partir desde o nascimento até os 3, 4 anos, os limites já devem ser apontados para as crianças, nessa primeira fase. Porque o Freud diz que se isso não for feito, a criança vai ter dificuldade, dos 4 aos 7 anos já, de se autorregular. Ou seja, ela vai ter dificuldade em adiar o prazer imediato. Ou seja, se o seu filho quer uma coisa e você fala para ele: eu não posso te dar agora, mas daqui a 3 meses eu te dou. Ou então, eu não posso te dar. E ele começa a espernear. E você fala: mas eu não tenho recursos nesse momento, meu filho. Eu não posso te ajudar, não posso fazer isso nesse momento. Nós vamos ter que criar uma outra forma. E aí o filho começa a espernear, começa a gritar para lá e para cá e chorar. E isso é o que? Birra. Não é crise, é birra. O filho, nesse momento que ele está esperneando, porque levou o não, ele está querendo
assumir já, olha, na primeira infância, o controle sobre os pais. Ele não está chorando porque está doendo, ele está chorando porque ele está medindo força com você. E vamos imaginar que o pai, ao ver o filho chorando, se debatendo em lágrimas, vai dar um jeito de dar aquilo para aquele menino naquele momento. O que o menino vai entender? Que ele não precisa adiar o seu prazer. Ou seja, tudo aquilo que eu quiser, é só eu espernear, é só eu gritar, é só eu esbravejar, é só eu chorar, que alguém vai me dar. Então, mas conforme você vai dosando, vai falando assim, olha, eu não posso te dar agora, só posso te dar daqui a 3 meses, te ajudar. E se você se mantém firme e faz com que ele aguente esses 3 meses, ele está aprendendo um processo de autorregulação mental, autorregulação emocional, está se desenvolvendo, aprendendo a retardar esse prazer que ele queria aqui agora, que é o que o Freud fala, prazer imediato, para receber só daqui a 3 meses. Então, o que isso vai fazer com essa criança? Vai fazer com que, quando ela cresça, ela consiga ter o controle sobre os seus desejos, sobre os seus apegos, sobre o seu orgulho. Por quê? Porque ela vai entender que o mundo não gira ao redor dela. Porque tudo aquilo que a gente deseja é só para nos satisfazer. No fundo, não é pelo outro. Tem muitas pessoas que falam assim, eu trabalho aqui nessa casa para manter essa casa e ninguém reconhece, não sei o quê, e BBB. Essa reclamação, do ponto de vista psicanalítico, não é uma reclamação. A pessoa está se vangloriando. Porque ela que trabalha, porque ela que sustenta aquela casa, e que se não fosse ela, ninguém sabia o que ia acontecer, entende? Então ela fala assim, eu trabalho por você, meu filho, eu trabalho por você, minha filha, é para te dar o do bom e do melhor. Isso é tudo mentira, isso é tudo papo furado, isso é tudo drama. O que a gente quer com esse trabalho é receber esse dinheiro para poder estar no controle e dizer que a gente faz alguma coisa por alguém. Ou bater no peito e falar, eu compro isso e aquilo, o carro do ano, para se exibir para os outros. Então, resumindo, Freud vai dizer que quando o ego não é bem formado, por meio do superego, ou seja, você não cria o filho com o pé no chão, ele é um potencial candidato a desenvolver transtornos mentais. Por quê? Como é que o Freud teorizou que os transtornos mentais eles começam a surgir? Quando o ego não consegue, Judete, intermediar o diálogo entre o id e o superego. O superego está dizendo não faz, você não pode fazer isso, socialmente isso é errado, eticamente isso não é possível porque você está transgredindo uma lei. E o id está falando, eu quero, não, mas eu quero sentir prazer, eu não quero saber se é certo ou errado, eu quero me satisfazer, eu quero... E a satisfação, Judete, o prazer é uma forma de controle. Porque assim, se eu sinto prazer, eu estou no controle. Por que a maioria das pessoas, quando vão na terapia, elas estão extremamente magoadas, chateadas e com raiva? Muitas pessoas falam assim na terapia, eu não consigo mais sentir prazer na vida. Muitas coisas que eu gostava de fazer, hoje eu não faço mais. A pessoa não está reclamando, é porque ela está sem força para fazer aquilo. Ela não está reclamando, é porque ela não está conseguindo mais sentir prazer. Está no controle do prazer como ela sentia antes, por exemplo. Antes ela transava e sentia prazer. Então eu vou transar, porque eu já sei que fazendo isso eu sinto prazer. Mas agora eu estou transando com 2, 3, 4 diferentes e não consigo sentir nada. Então no fundo, o prazer me dá uma sensação de controle sobre o meu corpo, sobre a minha vida e sobre a vida do outro também. Então quando o ego não está bem formado,
ele não consegue intermediar essa discussão entre o superego e o id, aí é que começa a desenvolver-se os transtornos mentais. Por quê? Porque o ego não consegue lidar com esse conflito e a pessoa começa a desenvolver ansiedade, síndrome do pânico ou descamba direto para uma depressão. E a pessoa começa a ficar com medo da vida, com medo de viver. Então, Judete, o luto, no processo de luto, isso ocorre também, por quê? Porque quando eu estou nessa fase da revolta, da raiva diante do luto, não é simplesmente porque o outro era bonzinho para mim, é porque eu perdi as benesses que o outro podia me oferecer, que o outro era um objeto para mim. Mas isso é um processo inconsciente. Conscientemente, o sujeito ele não tem essa consciência. Mas o Freud deu essa grande sacada, que é inconsciente. Por isso que o enlutado se revolta. E essa resistência para não atravessar o processo de luta é justamente para não desapegar desse sentimento de raiva. Porque se a pessoa desapegar da raiva, ela não consegue controlar mais nada em relação ao morto. Entendeu, Judete? Então, no fundo, ao mesmo tempo que o enlutado sofre com a perda, com a raiva, que está ali revoltado, com raiva porque o outro me traiu, o outro se foi, mas em contrapartida existe esse paradoxo, porque o que se foi me deixou sofrendo, mas ao mesmo tempo uma forma de eu conseguir sentir um pouco de prazer é não permitir que esse sentimento vá. Porque inconscientemente o sujeito sabe que se ele permitir que esse sentimento da mágoa, da revolta desapareça do coração, ele vai permitir que o outro descanse em paz. Mas como eu estou revoltado, se eu não vou ficar feliz, o outro também não vai. Eu quero que ele se lasque também lá no outro lado. Essa é a ideia. Então, no fundo, por isso que o Freud fala no Mal-Estar da Civilização, no Mal-Estar da Cultura, né, na obra No Mal-Estar da Cultura, que a nossa cultura, ela não tem condições de nos tornar um homem saudável. Ela não tem condição de formar um homem integral. Porque a própria cultura corrompe o homem. E isso é muito interessante porque Freud está falando do ponto de vista científico, então ele quer porque quer trabalhar fisiologicamente, cientificamente, não quer se associar a nada. E é interessante porque se a gente fizer agora um contraponto com o Osho vai dizer que ele vai concordar com Freud, né? Ele vai concordar com Freud sobre isso, mas aí ele vai mais adiante do que Freud. Por quê? Porque ele vai dizer assim, olha, realmente a cultura não tem nenhuma condição de nos formar integralmente. A sociedade vai nos construir de maneira deficiente e corrompida. Mas, por meio dos níveis de consciência, por meio da prática do yoga, da meditação, que vai despertar em nós os sete corpos sutis, os 7 corpos sutis é os níveis da consciência que o Osho fala. Pelo meio do despertar dos 7 níveis da consciência, é que nós poderemos fazer o religare. Mas não é o religare da religião cristã, que é religar o homem com Deus. É o religar o homem com ele mesmo, porque o Osho diz que a nossa natureza é uma natureza divina, pura e boa. Isso não é eu que estou dizendo, isso é o Osho. Agora, então o que o Osho está dizendo? Que uma das formas de atravessar o luto ou de elevar a nossa consciência é fazendo um retorno para si mesmo, né? Encontrar essa nossa natureza pura, se reconectar com ela, para poder transcender. O que é esse transcender? A palavra transcender significa acima. Ultrapassar essa barreira. Superar isso.
mas pela via da consciência do corpo, da matéria, que só busca o prazer, porque a alma está aqui buscando o prazer, essa primeira instância condensada, você não consegue. Então, não sei se consegui responder a tua pergunta, Judé. Então veja, aí quando a gente passa dessa fase, o sujeito entra numa depressão. Ele está naquela raiva, naquela ansiedade, naquela euforia, naquela barganha. Aí aquilo começa a diminuir quando ele começa a atravessar essa fase e entra na depressão. Que também pode ser uma resposta natural, né? Mas não uma depressão patológica. Essa depressão pode durar 1 ou 2 semanas. Se começar a se estender mais, então já vai começar a descambar para uma patologia. Então, nesse momento em que a realidade da perda é sentida plenamente pelo sujeito ilutado, ou seja, a pessoa ela começa a experimentar uma profunda tristeza, um desânimo dentro da sua alma, um desinteresse pelas atividades diárias, pelas aquelas coisas que ela gostava de fazer, porque ela não consegue mais sentir prazer nisso, ela não consegue mais ver sentido nisso. E por quê? Porque isso é uma resposta biológica, né? É como se fosse uma droga no corpo, que agora o sujeito não sente mais a presença do outro. É como um viciado, dependente químico, que não está mais injetando aquilo no organismo. Então, biologicamente, o corpo começa a reagir. A pessoa começa a ter alteração no humor, a pessoa começa a perder o apetite, muitos começam a ter falhas de memória, alteração no sono, né? Ou insônia. Muitos começam a ficar mais desatentos, perder a concentração. Ou seja, nessa etapa, é muito importante buscar o apoio emocional, não só da família, de amigos, né? Mas como um acompanhamento também profissional. Por quê? Porque é uma fase onde o sujeito pode atravessar com algumas pessoas lhe apontando o caminho. Ela vai se sentir mais segura, ela não vai se sentir só. Agora, se ela estiver só, vai ser mais complicado nessa fase. Então, tendo essa rede de apoio emocional, a família, os amigos, o profissional, a pessoa vai enfrentar essa dor e evitar o agravamento dos sintomas, porque a ideia é evitar o agravamento desses sintomas, né? Então, veja que a pessoa sobe, né? Vai para um pico de ansiedade muito grande, desesperador, depois ele baixa também, da medida que ele sobe, ele desce para a depressão. E uma vez que esse sujeito passa por essa fase, ele vai entrar na fase da aceitação. Então veja, a aceitação é o estágio final, né? Quando a pessoa vai começar a se reorientar internamente, para que ela possa encontrar possibilidades de começar a reorientar a vida dela externamente, a vida profissional, vida familiar, vida acadêmica, né? É de dentro para fora, não é de fora para dentro, tem que ser de dentro para fora. E aí ela começa a dar um novo sentido para a sua vida, para se adaptar a esse novo momento, encontrar novos interesses, estabelecer novos objetivos, e a partir disso também criar novos vínculos afetivos, como também profissionais. Isso é muito importante. Então, a aceitação ela vai ser sempre um processo contínuo, né? Aí você pode se perguntar, mas a pessoa pode oscilar? Ela pode ter uma recaída em um desses estágios? Ou nesse estágio final ela pode recair? Pode, claro, né? Pode. E é provável que vá ter várias recaídas. Mas se ela persistir, ela vai encontrar essa força dentro dela para continuar lutando e vai encontrar essa paz interior, esse religare que ela nem sabia que existia, que nem sabia que era possível. E aí a pessoa segue em frente. Mas assim, o processo do luto, ele não é só
você falar dessas fases com o paciente, ele precisa entender. Geralmente, o processo de luto, ele é composto por sessões breves. O que é sessões breves? São 12 sessões divididas em 3 etapas. Da primeira à quarta sessão, porque assim, como é que eu vou saber o nível de intensidade de sofrimento dessa pessoa? Como é que eu vou saber em que grau está essa depressão? Em qual fase ela está? Na primeira à quarta sessão, nós vamos ter que trabalhar alguns protocolos. A aplicação das escalas de autorrelato, o inventário BDI, que é o inventário de Beck. Nós vamos ter a escala BHS para avaliar a intensidade da depressão, a intensidade da ansiedade, a intensidade da desesperança, e isso de maneira semanal. Vai ter que ser avaliado o risco de suicídio, o processo psicoeducacional do sujeito durante as fases do luto que a gente estava falando, como que está o processo fisiológico e comportamental, que tipo de comportamento esse sujeito está tendo, né? Comportamentos e pensamentos disfuncionais, identificar as distorções cognitivas do paciente, né? Para que ele possa entender essa perda. Na segunda fase, que é da 5ª à 8ª sessão, aí vai ter que trabalhar o processo de psicoeducação para entender como estão as distorções cognitivas na emoção e no comportamento do sujeito, como é que ele está lidando com isso, interpretando isso. Vai ter que passar por um questionamento de pensamentos disfuncionais, que existe um inventário para isso, a nomeação de uma pessoa de resgate, que vai ser aquela pessoa âncora para ajudar esse sujeito, a reorganização do sistema familiar e a redistribuição de papéis. Vejam só, são várias etapas dentro da... É por isso que a maioria dos psicólogos não gosta de trabalhar luto. Primeiro, porque é difícil. Segundo, porque a maioria não tem especialização ou as técnicas necessárias para trabalhar o luto, porque não é só cursar psicologia ou um curso terapêutico e já fazer terapia do luto, não. Terapia do luto envolve teoria e prática. Você tem que mergulhar e colocar os sujeitos em ensaio cognitivo, em prática também, para que ela possa mergulhar nesse luto. Aí na terceira fase, que é da 9ª à 12ª sessão, nesse momento vai ser propiciado para esse lutado uma readaptação do sujeito diante da vida cotidiana. Vai ser feito um cronograma, um esquema para ver a organização dos horários, as atividades semanais, como é que esse sujeito vai se organizar, né? O investimento em novos objetivos, né? Novas relações pessoais, né? Como é que ele vai fazer isso? O terapeuta vai ajudá-lo na criação de cenários possíveis, reforçar os pensamentos alternativos referente às distorções, né, que foram trabalhadas nas sessões anteriores. A estratégia que vai ser também trabalhada para evitar uma recaída, né? Então vejam só, são várias etapas. Porque assim, cada um sofre de uma forma. Não tem como a gente medir a dor do outro. Então existe um questionário ou um inventário de verificação da característica ou das características de sensibilidade emocional do sujeito. Como é que está a sensibilidade desse sujeito? Existe uma escala também para medir as atitudes disfuncionais. Existe uma escala também para medir os pensamentos automáticos, a escala de avaliação de mania do sujeito também. E também existem os testes de personalidade, porque se você percebe que o sujeito não está avançando, você aplica o teste de personalidade para ver que tipo de personalidade esse sujeito tem e qual tipo de transtorno de personalidade ele pode se enquadrar. E a partir daí também, toda semana, quando houver a terapia, tem que haver um exercício ali durante a terapia e o terapeuta, o analista, deve também passar exercício para a pessoa executar durante a semana.
Um dos exercícios que é feito na terapia ou fora é escrever uma carta para a pessoa falecida, para que ele possa expressar o seu sentimento, as lembranças, que tipo de lembrança ela tem. Por exemplo, outro exercício, criar um altar em homenagem à pessoa falecida, incluindo fotos, objetos de lembranças, para ver como é que a pessoa vai lidar com aquilo, olhar para isso, se ela vai querer se apegar a isso ou ela vai começar a querer se distanciar disso durante o processo evolutivo. Fazer lista de coisas que a pessoa gostaria, por exemplo, de ter dito ou feito com aquela pessoa. Entende? Vejam só, você está guiando a pessoa pelos labirintos da própria alma do sujeito para fazer uma espécie de sondagem, como o sujeito sente, como ele está olhando para isso. Entende? Você pode também sugerir, um dos exercícios é criar um diário de luto, para que a pessoa possa registrar os próprios pensamentos e os sentimentos ao longo do tempo, desde quando a pessoa faleceu, de maneira diária, fazer esse registro diário, para que ela mesma possa tomar consciência de como aquilo está afetando a vida dela. Está compreendendo, Judete? Está claro para vocês, gente? Vejam só, deixa eu partilhar com vocês aqui, nós vamos já encerrar, tá? Deixa eu partilhar com vocês aqui uma experiência. No livro do Eclesiastes, o sábio Salomão diz que, ele diz assim, falando sobre a morte, os mortos, eles não sabem de nada. No túmulo, não há conhecimento. Aí depois ele fala sobre o romper do cordão de prata, né? Quando se rompe o cordão de prata, né? Então o sujeito morre, blá, blá, blá. Falando ali, ele está falando de viagem astral. Nós vamos ter um momento também para trabalhar sobre isso. Mas eu quero se prender só a esse ponto em que o Salomão fala que os mortos não sabem de nada no túmulo. Eles entram no mar do esquecimento, no estado de esquecimento. E eu vou falar uma coisa para vocês. Como vocês sabem, eu tenho um bacharel em teologia, sou pós-graduado em teologia, tenho um mestrado em teologia e histórias bíblicas e tenho um doutorado em teologia do Novo Testamento. O que eu estou falando isso para vocês? Eu estou dizendo isso para vocês não é para me gabar, para dizer que eu sou bom, não. É justamente o contrário. É para dizer que todos esses anos de estudos, eu nunca tinha compreendido esse versículo. Aí você pode me se perguntar, tá, Eliseu, mas na faculdade, na universidade, os professores não responderam essa pergunta para você? Nos livros de exegese não respondeu o que estava dizendo? Responderam, mas as respostas não eram satisfatórias, não me convenciam. E eu passei muitos anos sem compreender. Então era um texto que, essa parte de quando falava que os mortos não se lembram de nada, que eles não têm conhecimento algum, eles estão num completo esquecimento, para mim isso me incomodou por muitos anos, porque para mim era uma coisa que eu me sentia incapaz de compreender. Porque eu pensava assim, como assim? Porque se quando a gente morre, a vida continua. E o que a gente leva é a consciência. É o conhecimento do que a gente fez aqui. Né? Então, se eu, no além-túmulo eu levo essa consciência, como é que o homem que foi tido como o mais sábio do mundo está dizendo que não existe nada, lá só há no mundo dos mortos só existe um esquecimento total. Como assim? Que onda é essa? Ok. Passados-se alguns anos, comecei a trabalhar viagem astral, viagem astral, viagem astral, viagem astral, viagem astral. A viagem astral é um exercício todo dia, gente. Quer dizer, na verdade, todos nós fazemos viagem astral todo dia, só que a maioria faz de maneira inconsciente, né? Nem lembra. Mas quando você começa a trabalhar o exercício de viagem astral, tem que ser todo dia, porque aí você vai tomando consciência aos poucos, aos poucos, aos poucos.
E aí fui começando a dominar a prática, fui começando a dominar um pouco, começando a ficar lúcido, consciente. E um belo dia, o meu mentor me leva para assistir um velório de um morto. Em outras palavras, ele me levou para um processo de luto, onde o morto estava passando por um processo de enlutamento da própria morte. E aí, como eu tenho uma mente pequena, eu fiquei muito intrigado com aquilo e fiquei, mas que putaria é essa? Porque até então eu tinha aprendido que quem passa pelo processo de luto é quem fica. É os vivos que passam pelo processo de luto da perda, não são os mortos. Só que esse meu mentor na viagem astral me levou para assistir um processo de uma pessoa que estava desencarnada, que precisava passar pelo processo do luto, da própria morte. E isso veio responder esse meu questionamento de que muitos anos estava comigo, do que o sábio Salomão diz. Por quê? Porque da mesma forma que nós vivos passamos por ajudas psicológicas para poder lidar com a perda do outro, boa parte das pessoas que desencarnam também passam por um processo terapêutico psicoespiritual. Existem terapeutas espirituais que vão trabalhar esse processo do desapego no processo de enlutamento do que desencarnou. Então, como isso funciona? Assim como a gente passa por essas 5 fases que eu falei para vocês, o que desencarnou também vai passar por essas fases. O que vai acontecer? Ou pelo menos o que foi que eu assisti? Essa pessoa, ela precisou passar por um processo de assistir o próprio velório, as pessoas pranteando, as pessoas chorando. E aí, como o morto, né? Ou seja, estou falando morto assim, usando a linguagem guarani, né? Como o morto era que estava passando por um processo de enlutamento, um amparador espiritual chamou um anestesista espiritual e induziu o desencarnado a um estado de coma. Aí eu fiquei olhando aquela arrumação para tentar entender o que estava acontecendo. E o que aconteceu foi o seguinte: quando a pessoa desencarna e ela tem uma baixa consciência, primeiro é que ela nem sabe que morreu. Vai levar um tempo. E aí, depois ela vai descobrir que morreu. Quando ela descobre que morreu, uma pessoa de baixa consciência, vejam só, que não é adulto ainda conscientemente, ela entra em pânico e entra justamente na fase da negação. E quando ela vê aquelas pessoas no processo de luto chorando, pranteando, aquela enxurrada de magnetismo energética em cima dela, ela se perturba. O desencarnado, o espírito, a mente do desencarnado entra em colapso. Ele começa a entrar em estado de fragmentação psíquica e começa a ficar perturbado. E para que ele não entre em estado esquivo, ou seja, de dissociação, vem um amparador espiritual e o leva para o hospital, coloca automaticamente numa UTI e o induz a um coma. Quando ele entra nesse estado de coma, é justamente o que o rei Salomão estava falando. Aí eu fui compreender esse versículo. Porque quando Salomão está falando que o morto não sabe de nada, não é a carne que morreu, mas é a alma do que desencarnou, que é induzida para um estado de coma, porque ele não está conseguindo lidar com tanta energia, com tanto magnetismo que está sendo jogado de sentimento, de apego em cima dele, né? Ninguém quer desapegar daquilo, e é um sofrimento medonho, ele fica perturbado diante daquilo, então ele precisa ser induzido a um coma
de esquecimento, para que ele nem lembre que existe. Então ele fica numa espécie de limbo, ou seja, ele nem sabe que está dormindo, não sabe que morreu e nem sabe que existe. E aí ele fica recebendo um tratamento psicoenergético, plasmático no seu perispírito, no mundo espiritual. Ele fica recebendo esse tratamento até que consiga se recompor aos poucos, e aí vai tomando consciência novamente para descobrir o que estava acontecendo e passar por esse processo de luto e poder se curar. Então, para mim foi uma surpresa, porque eu não sabia que isso ocorria e nem que isso era possível. E aí eu pude perceber que boa parte das pessoas que morrem, que tem baixa consciência e que eles recebem aquela enxurrada de emoção, de magnetismo, de sentimento, de sofrimento e de apego que não deixa a pessoa descansar, elas se perturbam. Então elas precisam ser induzidas para aquilo que Salomão disse, para um estado de esquecimento, sem saber de nada. Sem saber que morreu, sem saber que tem parente, sem saber que está dormindo e sem saber que existe. É uma espécie de borracha que é passada na consciência do sujeito enquanto ele está nesse coma, para poder se reconectar energeticamente, para que ele possa se recuperar e, uma vez recuperado, encontrar condições, porque nesse processo tinha várias pessoas lá. Eles não ficam só, eles passam pelo processo de luto para superar essas fases, mas não estão sozinhos. Tem vários amparadores espirituais, vários médicos, terapeutas, né, para auxiliar nesse processo. Então, para mim, foi um aprendizado muito profundo, mas muito profundo mesmo, porque assim, gente, no astral é uma dimensão muito ampliada do que aqui. Aqui, como é uma questão mais condensada, a gente não consegue se expandir muito, né, por conta da matéria, mas quando a gente está no astral, a coisa é mais ampliada, né, tem uma dimensão muito maior. E essas experiências no astral, elas permitem que o nosso cérebro físico sofra uma espécie de mutação por meio da energia que a gente absorve no astral. Então, tanto a influência positiva do astral como negativa, elas podem nos melhorar, como também podem nos piorar. Então, o que eu quero dizer para vocês é justamente que não são só os vivos que passam pelo enlutamento. O desencarnado também pode passar por esse enlutamento. Agora, aqueles que desencarnam com um nível de consciência mais elevada, que trabalhou os 7 corpos sutis, esse já vai lidar de uma forma diferente, porque ele já entende que isso é um processo natural, ele sabe que isso faz parte, e quando os amparadores vierem conversar com ele, ele vai simplesmente aceitar e vai falar: olha, estou aqui, para onde é que eu vou, qual vai ser o próximo passo agora. Então você já vai começar a lidar com muita tranquilidade e uma certa paz, um certo gozo. Por quê? Porque você não é um estrangeiro, né, numa terra que você não conhece. Conforme a gente vai trabalhando os corpos sutis, a gente de vez em quando vai tendo vislumbre do outro plano. Então a gente vai conhecendo algumas coisas, vai aprendendo muitas coisas. Então isso não é uma novidade, nenhuma surpresa, né, no sentido de ficar desesperado. Então veja, o magnetismo do apego do enlutado pode sim atrapalhar o desenvolvimento do que desencarnou. E essa experiência foi muito interessante para mim, porque parece muito com aquela história que eu falei para vocês sobre os Guarani, né? Que se a gente não fizer o ritual de passagem de uma forma adequada, a gente acaba atrapalhando o morto, e aí o morto começa a pensar na gente, ele não consegue se desligar da gente e começa a influenciar também a nossa vida, de uma certa forma. Bom, a Fernanda levantou a mão. Fique à vontade, Fernanda.
Na verdade, todos nós temos um mentor espiritual, sabe, Fernanda? A gente, por exemplo, quando a gente nasce, do ponto de vista do candomblé ou da Umbanda, quando a gente nasce, todos nós temos um Exu de cabeça e uma pombagira de cabeça, né? O que isso significa? Que são nossos guias espirituais, nossos protetores. Né? No cristianismo e na Bíblia a gente vai ver como anjos da guarda, né? Ou seja, desde quando a gente nasce, na verdade, antes da gente encarnar, eles já são escolhidos para ser nossos guardiões, para nos proteger e nos dar alguns insights. Então, dependendo do tipo de relação que a gente tem com esses guardiões, com esses, fala assim, Exu de cabeça, pombagira também é um Exu, mas é uma feminina, né? E então, dependendo do nível de consciência, de relação que você tem, de proximidade com esse seu Exu ou esse seu anjo da guarda, ele mesmo vai ser o seu mentor espiritual no astral. Não só nesse plano físico, ele não só vai ter a incumbência de te proteger, mas de te orientar também, te dar alguns insights aqui nesse plano físico e também no plano astral. Agora, pode acontecer também, se você não tiver uma boa relação com ele, pode acontecer que esse seu mentor, esse seu mestre, esse seu Exu de cabeça ou esse seu anjo da guarda, ele vai só cumprir algumas missões de te proteger, de te auxiliar, de te fortalecer aqui no campo físico, mas quando você entra no campo astral, ou nos sonhos lúcidos, né, que a gente chama, aí eles podem não entrar nessa parada. Pode vir outro amparador espiritual, ou amparadores no plural, porque às vezes vem um e às vezes vem vários, depende da situação, da circunstância. Pode ser que você tenha o seu Exu de cabeça ou o seu anjo da guarda aqui no plano físico, mas no plano espiritual seja um outro mestre. O certo é que todos nós temos esse mestre. Mas do ponto de vista da cultura iorubá, quem se conecta com esse mentor espiritual é o nosso eu duplo, né? Que é a alma superior. Enquanto a alma inferior fica no corpo físico, atrelada aqui pelo cordão de prata com a alma superior ou com o nosso eu gêmeo, o eu duplo, é essa alma superior que se conecta com o seu mestre, né? Mas assim, conforme a gente vai sendo orientado, trabalhando os chakras, meditações e tal, mais você vai mantendo uma regularidade, uma rotina, mais você vai se aproximando dos seus mestres espirituais e vai chegar um momento que ele vai começar a se revelar para você, ele vai começar a te dar insights, ele vai começar a sussurrar no teu ouvido, ele vai começar a aparecer em sonhos, porque cada um tem uma experiência diferente, né? Como diz o Lacan, cada um acessa a verdade que pode suportar. Então, dependendo do seu nível de consciência e de capacidade que você tenha para experimentar determinadas experiências, o teu mestre vai se revelar para ti de uma forma que não te assombre. Porque assim, os amparadores espirituais, eles têm muita preocupação em não escandalizar ninguém, eles têm uma preocupação em não gerar traumas em ninguém. A preocupação deles é que todo esse processo, até para um mestre se revelar para um pupilo, por exemplo, o teu mestre, para ele se revelar para você, ele vai se revelar de uma forma sutil, entende? Ele tem esse cuidado de ir se revelando aos poucos, que é para não gerar medo em você, para não gerar um afastamento. Mas o certo, Fernando, é que todos nós temos esse mestre, que é esse nosso guia interior, né? Já foi sugerido por vários ocultistas que esse mestre interior é o nosso próprio eu duplo. É esse nosso próprio eu interno que a gente tem, que é o mais puro, né? Que acessa o campo astral, o mundo espiritual, porque a outra parte está lá. Mas o certo é que, se isso for verdade, que o nosso mestre somos nós mesmos, como o hinduísmo também prega, o certo é que esse nosso mestre serve para nos orientar nesse plano, mas quando a gente está no astral, existe um outro amparador espiritual para nos guiar nesse mundo transcendente do qual a gente não conhece. E eles vão levando a gente para acessar certos lugares, ter algumas experiências, para a gente poder aprender algumas coisas que a gente não sabe e continuar desenvolvendo, né? Expandindo a nossa consciência, porque nós temos 7 corpos sutis.
7 corpos sutis significa 7 níveis de consciência. Então, a cada consciência é uma experiência maior. Tudo bem, Fernando? O Hermógenes levantou a mão. Tá me ouvindo? Estou ouvindo. Opa, beleza. Boa noite, professor. Boa noite, colegas. Boa noite. Eu já fiz mais ou menos em torno de mais de 10 pacotes. Já trabalhei por mais de 3 anos dentro de um centro cirúrgico, que é onde ocorrem os maiores fenômenos dentro de uma área hospitalar. E, decorrência disso, nada vi de diferente. Os colegas sempre viram, né? Fenômeno, via batida, aí perguntou, tu viu cair desse prato e tal? E eu nada disso, né, percebi. Então, nesse ponto, assim, eu acho que eu sou uma alma muito escura. Hoje já tenho um pouco de discernimento em relação a isso e levei, acredito eu, de forma sutil, um puxão de orelha. Disse, bicho, te acalma e vai estudar. Tanto é que aí, com as orientações suas, né, de forma extra, eu aprendi a fazer agora algumas meditações pela madrugada. Isso surtiu um efeito. Tomei conhecimento de que no repouso do meu corpo eu posso ajudar, né, almas penadas, principalmente porque o meu espírito ele é uma coisa mais densa, né, por eu estar ainda agregado ao corpo. Então eu tenho condições de ajudar, né, a espírito superior a pedir para mim entrar em áreas mais densas, né, mais enlamecentas, para poder resgatar certas almas que precisam, né, e já têm o direito de ter um amparo melhor. Porém, essas almas sutis, né, mais frias, têm uma dificuldade muito grande de adentrar a essa área. E aí nós temos condições mais fáceis de fazer isso. Eu acredito que depois que, após a meditação, né, faça o termo de gratidão e coloco o meu espírito à disposição, que na hora que o meu corpo está repousando, a matéria, eles possam muito bem utilizar o meu espírito para fazer esse tipo de trabalho. E a partir daí eu passei noites melhores em termos de sono, já não acordo mais cansado, né? Enfim, é uma série de coisas que aconteceu para o meu melhor estado físico e espiritual também, né? Me sinto mais leve, porém assim ansioso para buscar mais atos, né, fenomenológicos, e não percebo nada. Eu tenho agora um desejo, e não achei na internet, tenho acompanhado aí o Wagner Borges, a Lúcia Helena, que fala de forma mesmo filosófica, mas dá para a gente compreender muito o termo da espiritualidade que ela fala, mas não consigo ter esse objetivo de atingir as ferramentas para me conseguir avançar. Pelo menos ter orientação, o que está acontecendo, o que está fazendo comigo, né? Se a minha alma estou fazendo realmente o que é para fazer, enfim. Eu gostaria e te pergunto, e até também te proponho, te peço, né? Como é que eu faço, se tem um mecanismo de avançar mais nisso aí, e se você também não se proporia, né, futuramente, de dar umas aulas como a gente trabalhar mais essa questão de viagens astrais de forma mais consciente, professor? Entendi, irmão. Obrigado aí pela sua participação. Na verdade, tem sim. Inclusive, eu vou aproveitar esse momento da sua fala para dizer que no mês que vem eu vou iniciar um novo seminário para aqueles que tiverem interesse em avançar nessa prática. E o nome do seminário é Os Distúrbios Psíquicos Espirituais e o Tratamento por Meio da Apometria. Até onde eu tenho conhecimento, esse será o primeiro curso de apometria no estado do Acre.
Nunca vi nenhum terapeuta, nenhum psiquiatra, nenhum médico trabalhando aqui no Acre. Então eu vou trazer esse seminário, que será um seminário teórico-prático, né? Inclusive eu já iniciei a elaboração, já estou trabalhando num livro específico só para esse seminário. Então a pessoa vai receber um livro em PDF, né? E um certificado no final. Mas eu acho que o mais interessante nisso é que esse curso nós vamos ter, ele vai ser um curso híbrido, né? Onde a gente vai trabalhar aqui pelo Google Meet, algumas aulas pelo Google Meet e algumas aulas práticas. As nossas aulas práticas, nós vamos ter aulas práticas que terão a duração de 2 horas, 2 horas e meia cada aula. Nesse seminário de apometria, que é um seminário teórico prático, nós vamos trabalhar várias questões, vários tipos de técnicas, né, psicofísicas e espirituais, desde o Reiki, nós vamos passar pelos chakras, nós vamos aprender uma técnica que poucas pessoas ensinam, que é justamente como destravar o chakra, como limpá-los, como ativá-los e como alinhá-lo. Aí você fala assim, tá, mas nós vamos aprender isso pela aula no Google Meet? Não. Pelo Google Meet nós vamos só trabalhar os chakras e suas funções, mas a questão do destravamento, da limpeza, do ativamento desses chakras e do alinhamento nós vamos trabalhar na prática. Isso será na prática. A gente vai trabalhar os 7 corpos sutis, que são justamente elementos fundantes da apometria, porque quando se fala em corpos sutis, estão falando de consciência, níveis de consciência. E aí nós vamos trabalhar também, claro, as questões dos distúrbios psíquicos espirituais, porque na verdade são distúrbios espirituais. Mas por que eu coloquei o nome de distúrbios psíquicos espirituais? Porque são distúrbios espirituais que afetam a psique humana e, consequentemente, a nossa fisiologia. Então, mas para me lidar com os distúrbios espirituais, eu preciso saber quais são os distúrbios, como que eles ocorrem, como que eu posso me proteger e como que eu posso fazer um tratamento de cura, que é justamente o tratamento por meio da apometria. Nesse tratamento tem algumas leis da apometria que permitem o sujeito se autocurar, como também poder auxiliar o outro no seu processo de cura. E conforme, irmãos, o sujeito vai avançando nos níveis de consciência, vocês vão aprendendo, o sujeito vai aprendendo exercício, porque nesse curso nós vamos ter exercícios de como praticar exercício todos os dias para fazer viagem astral lúcida. Porque, como eu disse no início, todos nós fazemos viagem astral, mas não é lúcida. Mas nesse curso nós vamos aprender a fazer isso, por quê? Porque muitas pessoas às vezes lamentam, falam assim, eu não posso fazer muita caridade durante o dia porque eu trabalho o dia todo, já chego em casa quebrado. O máximo que eu posso fazer é fazer uma doação de um dinheiro para um amigo, uma cesta básica, um negócio negativo. Quando o seu corpo estiver dormindo, você se desprende ali do seu físico, vai ficar ligado ali pelo cordão de prata e você vai trabalhar no astral. Existem muitos hospitais no astral, existem muitos mendigos no astral, existe muita gente aí precisando. E enquanto a gente... Você mesmo já falou para mim que se dispôs... Você falou agorinha para todos nós, na verdade, né? Que está aqui. Que se dispôs para os amparadores espirituais. E vejam só, ainda que você não esteja lúcido, mas o fato de você se dispor e já começar a trabalhar de maneira inconsciente, o teu corpo físico já começou a melhorar. Você disse que percebeu melhora. Por quê? Porque o trabalho voluntário ele é muito poderoso. O trabalho mais poderoso é o trabalho voluntário do que o dinheiro, sabia? Por quê? Porque o voluntário você está investindo o seu tempo com gratidão ali, né? Você está tirando um momento para se doar. Então veja, será um seminário muito interessante
para aqueles que têm afinidade com essa área, que querem mergulhar um pouquinho mais e que querem participar de alguns exercícios práticos, né? Então, eu acho que vai ser bem interessante e a gente vai iniciar esse seminário agora no dia 7 do mês de junho. E o investimento será bem irrisório, apenas uma taxazinha de R$250. Aí você fala assim, poxa, 250, só para você ter uma ideia, uma sessão de apometria de 1 hora é R$400. Se quando terminar esse curso você quiser ganhar dinheiro com isso, você pode também atender. Agora, se você quiser só auxiliar outras pessoas com a técnica, e se auxiliar também você pode, nós somos livres, né? Mas o certo é que isso é um valor irrisório, né, simbólico, em torno do benefício que a gente pode adquirir para nós mesmos, né? E nós vamos trabalhar também, vamos tentar trabalhar com um grupo limitado, né? Porque como é um curso novo aqui no Rio Branco, pode ser que muita gente procure, mas a gente vai tentar não trabalhar com muita gente, até porque a gente vai ter práticas, né? E essas práticas vai exigir um pouco de maior atenção, né? Durante esse processo. Então, vejam só. Por que os chakras, por que nós vamos ter que trabalhar os 7 chakras? Nós vamos trabalhar os 7 chakras, as funções, os mantras, porque cada chakra tem um mantra, entendeu? Toda vez que você for fazer o processo, você tem que usar aquele mantra. Mas que mantra é esse? Nós vamos aprender. Eu estou colocando no livro tudo de maneira didática para a gente aprender direitinho. E cada chakra, ele representa um corpo sutil. São 7 chakras principais, então temos 7 corpos sutis, ou 7 níveis de consciência sutil. Quando um desses chakras desalinha, significa que ele entra em conflito com um desses níveis de consciência também. Por isso que gera um adoecimento psíquico, emocional e fisiológico a partir do energético. Por quê? Porque existe um desequilíbrio entre o corpo sutil ou a consciência sutil e o nosso chakra. Então, quando existe esse desequilíbrio, o chakra começa a travar, começa a não trabalhar bem. Então, se existe um aparelhamento de alinhamento, se a gente consegue se alinhar, as consciências chakrais com os corpos sutis se alinham, consequentemente, a gente vai gozar de paz interior, paz mental, saúde física, emocional, social. E, consequentemente, a gente começa a se libertar dos apegos mentais e emocionais, Judete, que a gente estava falando hoje, do egoísmo. Porque conforme a gente vai se alinhando, consciência sutil, ou corpo sutil e o chakra, o egoísmo vai diminuindo e a gente vai se afastando do apego e do julgamento. Consequentemente, a gente tende a ter uma clareza mental maior, uma pacificação maior no nosso coração, e aí a gente vai aprender exercícios de autobloqueio para se proteger, né, das setas espirituais e se proteger também no sentido de fechar o nosso sistema chakral para não ser esponja. O que é isso? Você chega no seu trabalho e um amigo começa a lamentar da vida dele, começa a falar da situação dele, aí você começa a se compadecer. Quando você começa a sentir pena daquela pessoa, você começa a atrair o sofrimento do sujeito para si, ou seja, você age como uma esponja, absorve, e aí você sai dali com os chakras prejudicados. O seu corpo sutil sai prejudicado. Eu não estou dizendo que a gente não possa conversar com essas pessoas e auxiliar. Eu estou dizendo que a gente vai treinar, aprender técnicas de como a gente pode se trabalhar para se blindar, para não absorver. Ou seja, o sofrimento é do outro, então é ele que vai ter que carregar. Eu não vou me envolver nisso, porque isso não tem a ver comigo, isso tem a ver com ele, é o karma dele. Agora, se eu puder fazer alguma coisa para ele, se eu puder ensinar alguma coisa para ele, se trabalhar, ok. Se eu não puder, ok também, sem julgamento.
neutralidade. Então, acho que vai ser um curso muito interessante. Hoje, daqui a pouco, eu já vou postar no grupo o card. Se vocês puderem me ajudar na divulgação nas redes sociais, eu vou agradecer. E amanhã eu vou postar o vídeo, o convite também. E se vocês quiserem também postar, eu também agradeço. Que eu fiz um vídeo convidando as pessoas para participar. E também pedi para a Jéssica, né, minha filha, confeccionar um card. Aí você fala assim, para quem é o público destinado? Não tem um público específico, mas o público específico é aquele que tem algum tipo de afinidade com esse tipo de consciência espiritual, né, com esse tipo de trabalho terapêutico, energético, né, e quântico, né? Se a pessoa tem essa afinidade, se ela, mesmo que ela não acredite muito, mas ela, por não entender, mas ela quer se aproximar, ela quer se trabalhar, ok. E o mais importante nisso é quem for fazer esse seminário, participar, não entrar no seminário pensando, eu vou aprender essa técnica para ajudar os outros. Não, você tem que entrar pensando, eu vou aprender essa técnica para me ajudar primeiro, para me trabalhar. E uma vez que eu percebo esses efeitos em mim, aí eu vou partilhar. Porque o primeiro a ser beneficiado tem que ser você. Não faz sentido você querer aprender uma coisa para ajudar os outros e você não se ajudar. Entende? Isso aí é o que Jesus falou. Ame ao teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, então primeiro me amo e aí depois eu partilho com as outras pessoas esse amor tão belo, tão interessante.